Vamos descobrir como entender a forma que os nossos alunos aprendem? Como que o meu aluno aprende? Como que eu faço para saber? É essa pergunta que eu recebi no meu último vídeo, em que eu falo, dou algumas dicas de como ser um bom professor. Aí eu recebi essa pergunta. E como eu descubro a maneira que o meu aluno aprende melhor? Bom, o primeiro passo, para você saber como o seu aluno aprende, seja um aluno de aula particular, normalmente aqui a gente está falando em aulas particulares, mas pensando em um aluno, às vezes em sala de aula, os seus alunos ali de um modo geral, o primeiro de tudo é você entender as formas que a aprendizagem acontece. O processo de aprendizagem, ele é gradativo e tem algumas formas que essa aprendizagem ela pode acontecer. Então, é totalmente possível que na sua sala de aula ou que o seu aluno, ele tenha formas diferentes de aprender. Eu fui descobrir o jeito que eu aprendo quando eu entrei na faculdade. Na verdade, quando eu ia entrar na faculdade, quando eu estava estudando para vestibular, eu tive que dar um jeito de entender a melhor forma que eu aprendia. Só que a maioria das pessoas não tem essa percepção. Então, o que acontece? A pessoa vai ficando perdida e vai ficando sem aprender. Então, como que a aprendizagem acontece? A aprendizagem, ela pode ocorrer em determinados processos. É possível que uma pessoa aprenda por meio visual, é aquela pessoa que só de ver ela já entendeu e ela já consegue reproduzir. Exemplo, é aquele aluno que aprende melhor quando o professor traz um slide, passa um vídeo, passa um filme, passa imagens. É o aluno visual. Depois, você vai ter o aluno que ele aprende de modo sinestésico, ou seja, ele aprende de modo prático. É aquele aluno que precisa pôr a mão na massa. Então, não adianta de nada para esse aluno você ensinar equação de segundo grau, ali a fórmula de Bhaskara, se você não der um papel e uma caneta para ele reproduzir a fórmula, para ele aplicar, para ele é a mesma coisa de nada. Então, cada aluno vai aprender de uma maneira. Esse aluno aí que aprende do modo prático, você precisa pôr ele para praticar. Depois, você vai ter o aluno que ele é mais auditivo. Então, é aquele aluno que todo mundo já estudou com uma pessoa assim, que não abre o caderno na sala de aula, mas na prova faz tudo. É a pessoa que aprende só pelo ouvir. Essa pessoa aprende só dela ouvir o que você está explicando, ela já aprendeu tudo. Tem aquele aluno que é igual eu, Ana. Tudo que eu estudo na minha vida, eu tenho que ter um caderno comigo, um lápis. Eu sou a pessoa que aprende escrevendo. Então, você tá falando comigo alguma coisa e eu vou copiando ali de acordo com o que eu vou entendendo. Eu, por exemplo, eu estudo da seguinte forma. Quando é alguma coisa de faculdade, alguma coisa mais importante, o que eu faço? Eu assisto a videoaula, eu leio o PDF, leio o livro. Primeiro eu faço isso. Depois eu vou lá no meu caderno e anoto o que eu entendi. Então, eu anoto o que eu entendi e é como se fosse um resumo do que eu compreendi. Eu sou essa pessoa, eu só estudo assim. Então, aqui mesmo, eu tenho vários cadernos, eu tenho um fichário enorme, porque é assim que eu estudo. E eu só fui entender que eu aprendo assim quando eu já estava no último ano do ensino médio, entrando na faculdade. Então, muitas pessoas, elas aprendem dessa forma. É uma pessoa que ela vai gastar mais caderno, mais fichário e tudo, mas o que importa é aprender, né? Então, no meu caso, é assim. Tem aquela pessoa que ela aprende só de ler. É misturado com o visual, né? Que é aquele que vê imagens e vídeos. Mas tem a pessoa que ela aprende só dela ler. Você dá uma coisa escrita ali pra ela, ela já entendeu. Tem gente que aprende só de ler. Aí eu não preciso que você me fala mais nada. Me dá um texto pra eu ler. A pessoa já entendeu. Tem esse tipo de forma de aprendizagem também. E, então assim, tem outras também, mas essas são as mais comuns. Tem outros tipos de aprendizagens aqui, mas é mais aprofundado. Então, eu teria que ter um vídeo de 10 minutos para ensinar essas outras. Mas, assim, resumidamente, essas são as formas como a pessoa aprende. Como é que você faz para descobrir se o seu aluno aprende de uma dessas formas? Você vai perguntar para ele. É assim que eu faço. Os meus alunos, no primeiro dia de aula, eu tenho uma conversa ali muito aberta. Eu falo, fulano, na escola, como é que você vê, assim, o que você faz que você percebe que você fez e te deu resultado e você conseguiu entender? Às vezes a pessoa não vai saber te explicar, então aí você direciona. Guilherme, você aprende melhor quando a professora passa um vídeo? Você aprende melhor quando você copia?
Você aprende melhor quando você lê. Só de ler você já entendeu? Aí você vai perguntando assim pro aluno e ele vai te falar. Ele não vai saber te explicar, mas ele vai te falar mais ou menos assim: ah, professora, eu tenho que ver um vídeo. Eu só não ver um vídeo, pra mim eu não entendo nada. Aí você já percebe que ele é essa pessoa visual, auditiva, né? Vê o vídeo e só de assistir o vídeo ela já consegue compreender. Agora, algo que já se sabe a respeito desses processos de aprendizagem é que tem algumas coisas que elas são gerais. Então, tem algumas coisas que se você fizer, você vai aprender independentemente de qual forma de aprendizagem é mais latente em você. Por exemplo, tudo que você quiser aprender de verdade, se você quiser fixar aquele conhecimento em você, você precisa ensinar para outra pessoa. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um curso sobre neurodesenvolvimento. O que eu vou fazer para fixar mais ainda aquilo? Eu vou ensinar para alguém. A melhor forma de aprender é quando você ensina para outra pessoa. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: pega um grupo no WhatsApp, monta um grupo que vai ter só você, e aí nesse grupo você vai mandar áudios explicando a matéria que você acabou de aprender. Essa é a melhor forma de estudar. Tudo que você ensina, você aprende mais. Já viu aqueles professores que eles vão para a escola, para a faculdade, leva só um livro, um canetão? Ele nem consulta nada porque já está tão fixado aqui. É isso que acontece. Conforme você ensina muito algo, aquilo meio que se torna parte de você. Você não precisa nem consultar mais porque você já decorou. Então, tudo que você quiser aprender, você precisa ensinar. Essa é a melhor forma de você absorver qualquer conteúdo. Qualquer coisa. Ah, eu tô aprendendo a tocar um instrumento. Terminou a aula, praticou, ensina para alguém. Finge que está ensinando para alguém. Fala sozinho, não tem problema. Ah, eu acabei de sair da primeira aula de direção. Chega em casa e explica para alguém: olha, a gente entra no carro, faz isso, isso e aquilo. Fala sozinho com você nesse grupo aí. Então, assim, essa é a melhor forma. Estimule o seu aluno, independentemente de qual forma de aprendizagem ele tenha latente nele, seja auditiva, visual, sinestésica. Ensina ele a ter essa prática individual, ele com ele mesmo. E toda a aula pede o aluno para resumir para você: ô fulano, a gente terminou a aula hoje, o que a gente aprendeu hoje? Sabe? Só para você ver se ele conseguiu fazer essa assimilação e esse processamento. E aí é chave, o seu aluno vai aprender e vai avançar.